aula de hoje você aprende mais sobre logaritmos. Você sabe, um assunto importante. Mas você sabe por que você deve estudar os logaritmos? A resposta é fácil, para facilitar os seus cálculos. Imagine que antes da invenção dos logaritmos, algumas ciências como astronomia e matemática tinham a maior dificuldade para fazer cálculos de juros, por exemplo. Depois dos logaritmos, tudo mudou. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuação ao assunto logaritmo que a gente começou na aula passada, vocês lembram, não é? Então a gente vai ver propriedades importantes, inclusive aquele comentário que a gente costuma fazer, né? Quer dizer, os logaritmos foram criados lá no século XVII em termos de facilidade de cálculo. Vocês vão concordar comigo que acho que é muito mais fácil adicionar do que multiplicar, é muito mais fácil subtrair do que dividir e assim por diante. Então são as propriedades básicas que a gente vai comentar para vocês. Bom, eu acho que seria importante também vocês lembrarem a definição de logaritmo que a gente colocou, a condição de existência, para vocês acompanharem exatamente essas propriedades que normalmente são exigidas nos grandes vestibulares. Quer dizer, em termos de primeira fase da FUVEST, que a gente normalmente se baseia, né? Vestibular de São Paulo FUVEST, em termos do que a gente está desenvolvendo, em termos de álgebra, geometria, etc., não é? Então vocês vão notar que normalmente é exigido de vocês o seguinte: a definição de logaritmo e as propriedades. Basicamente é isso, quer dizer, exagerando um pouquinho, se vocês tiverem que fazer uma prova de logaritmo amanhã, por exemplo, então seria importante vocês recordarem a definição e as 3 primeiras propriedades. Isso normalmente é suficiente, não digo para vocês tirarem 10, mas uma nota razoável, tá certo? Pessoal, então em termos de propriedades, as propriedades que a gente vai destacar são as seguintes, quer dizer, logaritmo de produto, logaritmo de quociente e logaritmo de potência. A gente pode até lembrar também as propriedades de potências, que foi uma das primeiras coisas que a gente comentou com vocês em termos de aula de álgebra, nas primeiras aulas que a gente comentou aqui no vestibulando, tá certo? Então, lembrando aquelas 3 de potência, vai ficar fácil você lembrar as 3 de logaritmo, que é o que normalmente é exigido nos grandes vestibulares. Então vamos acompanhar as propriedades, está aqui, ó. Pessoal, então o item 3, porque nós já fizemos o item 1, que foi a introdução, o item 2, definição. Agora o item 3, as propriedades. A gente costuma escrever assim, ó, satisfeitas as condições de existência, quer dizer, a base tem que ser maior que 0, diferente de 1, o logaritmano tem que ser positivo. Para não precisar escrever em cada uma delas essas restrições, a gente costuma escrever aqui em cima, satisfeitas as condições de existência. Então a primeira propriedade que vocês vão guardar é o seguinte, olha só, o logaritmo de um produto passa a ser soma de logaritmos. Isto é importante vocês guardarem. Logaritmo de produto é soma de logaritmos. Está aqui, ó. Log de B vezes C na base A é log de B na base A mais log de C na base A. Só a sugestão para vocês memorizarem é a seguinte. Lembra as propriedades de potências? Algo do tipo A elevado a M vezes A elevado a N. Como é que faz? Lembram? Conserva a base e soma. Essa é a grande dica para vocês memorizarem a primeira propriedade de logaritmo. A elevado a M vezes A elevado a N é A elevado a M mais N. Exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vai dar 2 à quinta. Perceberam que na multiplicação eu associo uma soma? Multiplicação eu associo soma. Essa é a grande dica para vocês guardarem a primeira propriedade de logaritmo. Então está aqui, ó. Logaritmo de produto, soma de logaritmos. Um exemplo de verificação para vocês, olha só. O log de 4 vezes 8 na base 2, de acordo com a propriedade, é o log de 4 na base 2 mais o log de 8 na base 2. E é verdade pelo seguinte, 4 vezes 8, 32. O log de 32 na base 2 dá 5. Por quê? Porque 2 à quinta dá 32. Tudo bem. O log de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. E o log de 8 na base 2 dá 3, porque 2 ao cubo é 8. De fato, olha aqui, ó, 5 igual a 2 mais 3, está aqui. Então, essa é a primeira propriedade. Pessoal, propriedade do item B. Se vocês guardaram que logaritmo de produto é soma, logaritmo de produto é soma, é claro que logaritmo de quociente deve ser o quê? Diferença. Guardando a primeira, vocês vão guardar a segunda. Logaritmo de produto é soma. Logaritmo de quociente vai ser diferença. É assim que vocês vão guardar. Então está aqui a segunda propriedade. Propriedade do item B, olha só. Log de B sobre C na base A, isso vai ser log de B na base A menos log de C na base A. Log de um quociente passa a ser uma diferença. Só será que tem uma dica de memorização? Tem.
propriedade de potência de novo. A elevado a m dividido por A elevado a n, isso é igual a A elevado a m menos n. Exemplo, 2A² dividido por 2A², por exemplo, 2A² dividido por 2A², isso vai dar 2 elevado à terceira. Da onde vem esse 3? 4 menos 1. Então, vocês perceberam que a divisão, eu associo uma subtração, segunda propriedade de logaritmo. Essa é a grande dica para vocês memorizarem. Então, volta aqui, ó. Logaritmo de quociente, diferença de logaritmos. Está aqui. Só é claro que vocês podem interpretar tanto na ida como na volta. Esse comentário também cabe lá na propriedade do item A, não é? Quer dizer, logaritmo de quociente e diferença. Então, diferença de logaritmos passa a ser logaritmo de quociente, desde que as bases sejam iguais. E se vocês olharem do segundo para o primeiro membro, olhando do segundo membro para o primeiro, é claro, diferença de logaritmo vai ser logaritmo de quociente, desde que as bases sejam iguais. Olha um exemplo de verificação para vocês aqui, ó, bem simples. O log de 27 nonos na base 3, de acordo com a propriedade, é o log de 27 na base 3 menos o log de 9 na base 3. Vamos ver se é verdade. 27 nonos não dá 3? Dá 3. E log de 3 na base 3 dá 1. Por que log de 3 na base 3 dá 1? Porque 3 a primeira é 3. Então, significa que o primeiro membro é 1. Olha ele aqui, está aqui. E o log de 27 na base 3, quanto é que dá? O próprio 3. Por quê? Porque 3 ao cubo dá 27. Olha ele aqui, o 3. E log de 9 na base 3, quanto é que dá log de 9 na base 3? É 2. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. Então, está aqui, ó. Eu acabei concluindo que o primeiro membro é 1 e o segundo membro, quanto é que deu? 3 menos 2, claro. 3 menos 2 é igual a 1. Então, de fato, vocês estão notando que essa propriedade também é importante, ou seja, eu coloquei um exemplo de verificação para vocês. Só vamos dar uma olhada em outra propriedade agora, logaritmo de potência. Logaritmo de potência, está aqui. Então, item C, só logaritmo de potência, olha só. Log de B elevado a alfa na base A, então precisa tomar cuidado que quem está elevado ao expoente alfa é o B, no caso, é o logaritmando aqui. Muito cuidado, hein? Vocês perceberam que eu não tenho um par de parênteses aqui, ó. Então, quem está elevado a alfa é o B e não o log de B. Não vamos esquecer que o B, no caso, o que é? O B, no caso, ele é o logaritmando. Então, o logaritmo de potência, eu dou até a sugestão para vocês. Como é que era a primeira propriedade de potência? Multiplicação associa soma. Primeira propriedade de logaritmo. Segunda propriedade de potência. Divisão associa subtração. Segunda propriedade de logaritmo. E a terceira propriedade? Potência de potência. Lembra lá de potenciação, não é? Potência de potência conserva e multiplica. A elevado a m, entre parênteses, elevado a n, é a elevado a m vezes n. Exemplo, 2 ao cubo, entre parênteses, ao quadrado, é 2 à sexta. Então, a potência eu associo o produto. É o que diz exatamente a terceira propriedade. Então, está aqui, ó. Log de b elevado a alfa na base A é alfa que multiplica log de b na base A. Então, o que é expoente passa a ser fator. Eu até coloquei uma flechinha para vocês para indicar exatamente que desce o expoente aqui, ó. O que é expoente passa a ser fator, está aqui. Então, log de b elevado a alfa na base A é alfa que multiplica log de b na base A. Só olha um exemplo de verificação bem simples. O log de 4 ao cubo na base 2. O log de 4 ao cubo na base 2, de acordo com a propriedade, seguindo a flecha que está aqui, ó, isso vai dar 3 log de 4 na base 2. Agora, vamos verificar se isso é verdade. Vamos verificar. O 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. E log de 64 na base 2 dá 6, porque 2 à sexta é 64. Muito bem. O log de 4 na base 2 dá 2. Então, quer dizer que o segundo membro vai ficar 3 vezes 2. Agora, 3 vezes 2 é igual a 6? Sim. Então, de fato, é um exemplo de verificação para vocês. Só, então, essas propriedades, eu comentei essas três, tem mais uma depois no exercício, vocês encontram em livros aí de primeiro ano do colégio, normalmente, não é? As demonstrações, não são difíceis as demonstrações dessas propriedades. É claro que não dá tempo da gente fazer as demonstrações aqui. Agora, o que eu quero que vocês façam é que vocês guardem essas propriedades. Vamos dar uma olhada em mais uma propriedade importante? Acompanha só. Só a propriedade do item D. Essa propriedade a gente até costuma dizer que ela é um pouco misteriosa. Olha só o que a gente tem. O que a gente tem no primeiro membro e o que a gente tem no segundo membro. Olha só. Nós temos uma potência no primeiro membro, aonde a base é o A. Tudo bem. O expoente dessa potência é um logaritmo. É o log de B na base A. Particularidade.
a base da potência é a mesma que a base do logaritmo. Então, sempre que vocês construírem uma potência desse tipo, o resultado desta potência vai ser exatamente quem? É o próprio logaritmando. Então, isso é questão de vocês memorizarem agora, não é? É questão de memorizar. A elevado a log de B na base A, quanto é que dá isso? É o próprio B. A elevado a log de B na base A é o B, tem que guardar isso aí. Olha o exemplo de verificação para vocês aqui, ó. 2 elevado a log de 8 na base 2. De acordo com a propriedade, construímos uma potência, onde a base da potência é a própria base do logaritmo. Então a propriedade me diz o seguinte, eu simplesmente jogo fora tudo isso aqui e coloco como resultado o logaritmando, no caso 8. Então, o resultado de 2 elevado a log de 8 na base 2 é o próprio 8, de acordo com a propriedade. Agora, a gente pode fazer a verificação calculando, por exemplo, o primeiro membro. É claro que se vocês calcularem o expoente, o log de 8 na base 2, quanto é que dá? O log de 8 na base 2 é 3, porque 2 ao cubo é 8. Então, se log de 8 na base 2 é 3, então isto aqui quanto é que vai dar? Isto vai dar 2 ao cubo, e 2 ao cubo é 8. Fiz questão de colocar para vocês entre parênteses, está aqui. Então, essas 4 primeiras propriedades é importante vocês memorizarem. Logaritmo de produto é soma, de quociente diferença, logaritmo de potência se transforma em produto. E essa propriedade que a gente batizou de um pouco misteriosa, né? A elevado a log de B na base A é o próprio B. Isso é importante. Só para terminar, vamos dar uma olhada num exercício então, tá certo? Para encerrar. A gente vai ter mais uma aula de logaritmo. Fiquem ligados que tem mais logaritmo para frente. Mas vamos parar por aqui a teoria e vamos dar uma olhada no exercício rapidinho. Só o exercício é esse aqui, olha só. Então, exercício da PUC São Paulo. Então, ele diz o seguinte, que 10 elevado a 0,30 é 2. 10 elevado a 0,30 é 2. 10 elevado a x é 5. Ele quer que eu descubra o x, é isso. Está aqui. Bom, se 10 elevado a 0,30 é 2, aplicando a definição de logaritmo, lembrando que expoente é logaritmo para a gente, então o 0,30 é claro que vai ser o log de 2 na base 10. Quer dizer que dizer 10 elevado a 0,30 é 2, é a mesma coisa dizer que log de 2 na base 10 é 0,30. Então o log de 2 é conhecido, quer dizer, a partir desta igualdade eu tirei o log de 2. O log de 2 na base 10 é 0,30. Agora, o 5 é 10 elevado a x. Aplica a definição. O x não é expoente? É. Então, o x é log de 5 na base 10. O x é o log de 5 na base 10. O inconveniente do exercício, por enquanto, qual que é? É que eu tenho log de 2 e não tenho log de 5. Então, o artifício do exercício é o seguinte. Aonde tem o 5, eu vou colocar 10 sobre 2. Aonde tem o 5, coloca 10 sobre 2. Então, log de 5 na base 10 vai ficar log de 10 sobre 2 na base 10, que é o próprio x. Agora, logaritmo de quociente não é diferença? É. Então, log de 10 na base 2, ou melhor, log de 10 sobre 2 na base 10, é o log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Lembram? Logaritmo de quociente é diferença. Volta para cá. Então, finalmente, o x é log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. O log de 10 na base 10 é 1, porque 10 na primeira é 10. E o log de 2 eu descobri aqui em cima, 0,30. Então, isso vai dar 1 menos 0,30, 1 menos 0,30 é 0,70, tá certo? Então, a resposta do exercício é 0,70. Perceberam que é um probleminha importante, tá certo? Próxima aula a gente vai continuar logaritmo, é a última aula, comentando mudança de base. Só vão poder aplicar essas propriedades se as bases forem iguais. E se elas forem diferentes, o que vocês vão ter que fazer? Mudança de base, fiquem ligados. Próxima aula, tchau para vocês.